Angústia foi um livro escrito em 1936 e é um contexto no qual o Vargas já estava no poder fazia 6 anos, depois da Revolução de 30, e você tinha um contexto se agravando no sentido de o nacionalismo exacerbado e o autoritarismo do Vargas já dando alguns sinais de que ele iria se expressar. E no ano seguinte vai acontecer o golpe do Estado Novo e o desenvolvimento da Constituição do Estado Novo no seu apogeu. Então, tortura, todas essas coisas. O Graciliano é preso de 36 a 37, então ele publica em cárcere a última parte desse livro. Ele é preso por questões políticas, porque ele era perseguido por ser comunista. E ele é um romance altamente psicológico e diferente de Vidas Secas, porque Vidas Secas ele é enxuto, tem poucas palavras, e Angústia é um fluxo de consciência muito intenso, no qual o escritor ele usa vários elementos para você realmente entrar dentro da cabeça do narrador. O livro são 40 capítulos não numerados, ou seja, separados por reticências, e o narrador é na primeira pessoa, que é o Luiz da Silva. Ele não é completamente confiável como qualquer narrador em primeira pessoa, principalmente nesse neorrealismo, neonaturalismo do modernismo, que é o movimento no qual esse livro faz parte, né, o romance de 30. E você tem que entender que o tempo ele é extremamente psicológico e ele circula entre um passado de 30 dias, ele narrando nesse começo da narrativa já é o final. Então, tipo, esse começo ele vai narrar falando de coisas que aconteceram há 30 dias atrás, que é o final do livro. E você também vai estar transitando o tempo todo entre 15 e 30 anos atrás, as coisas que aconteceram quando ele foi morar na cidade grande e quando ele morava na fazenda, quando ele era criança e quando o pai dele morreu, as lembranças do avô. Então todas essas coisas elas vão se misturar completamente. Mas vamos falar um pouco desse narrador em primeira pessoa, que é o Luiz Pereira da Silva. Ele é escritor, ele tem vários escritos, várias histórias. Ele não tem nenhuma formação acadêmica específica para ser escritor, mas ele lê muito e e é um pouco sobre o Graciliano também. Você tem algumas semelhanças da história de vida do Luiz e do Graciliano. E você entra tanto na cabeça do Luiz que você compõe a montagem da realidade à sua volta. Então, quando ele fala, por exemplo, não suporta os vagabundos, você percebe os outros negativamente, você vê muito claramente as críticas que ele faz à sociedade brasileira e a esses personagens especificamente. No começo do livro ele já fala que ele tá com umas escoriações nas palmas, que ele tá com a mão machucada. E isso é porque o seu Ivo, um mendigo que frequentava a casa dele, deu uma corda pra ele. E com essa corda ele resolveu matar Julião Tavares e forjar o seu suicídio. Essa é a principal história do livro, né? E esse é o final da narrativa. Ele matando o Julião Tavares. Agora, por que ele mata o Julião Tavares? Pra entender isso, tem que entender o que aconteceu com ele e com a Marina. A Marina era a vizinha do Luiz da Silva e ela o encantou. Eles tiveram um caso, se beijaram, não chegaram a transar, porque ela falou que ela queria casar com ele antes deles transarem. E daí ele foi arranjar todo o dinheiro que ele tinha. Ele não era rico, muito pelo contrário, ele estava sempre em dívida. E ele foi conseguir mais empréstimos, se atolar mais na dívida para conseguir as coisas para casar com ela, porque ela não se contentava com pouco. E quando ele fez isso, ela acabou por não casar com ele e
trocar ele pelo Julião Tavares, que era esse amigo dele que ele já odiava desde o começo da narrativa. Ele era muito gordo, ele era o completo oposto do narrador, porque o Luiz da Silva era magrinho, o Julião Tavares era muito gordo, o Julião Tavares era nacionalista, exacerbado, estúpido, falava muito alto, não se preocupava com as pessoas. E a Marina acaba, em algum ponto da narrativa, ficando grávida do Julião Tavares. E o Luiz, que estava sempre perseguindo ela, sempre seguindo ela, porque ele estava num estado de paranoia, apaixonado, ele percebe que ela ficou grávida e ele segue ela para uma clínica de aborto, que ela vai abortar a criança, ele segue ela, e nisso dele seguir ela, ele encontra ela e começa a chamar ela de puta, falar que era um absurdo, só que o próprio narrador fala pra ele mesmo, nossa, eu tô falando tudo isso pra ela, mas eu nem acredito nisso, tipo, pra mim não faz diferença, mulher pode abortar, tal, só que ele tava num estado de paranoia tão grande que ele tava irritado, muito puto, assim, com a Marina, e ele começou a gritar com ela por causa disso. Essa cena é bem pesada. E um pouco depois, ele vai lá e mata o Julião Tavares. Não só por ele ter roubado, entre aspas, a Marina dele, mas também por ele ser essa pessoa que o próprio narrador tanto despreza, e ele ser uma pessoa que representa a opressão que o Luiz viveu na vida toda. Essa solução, né, tipo, solucionar o problema por assassinar o cara que ficou com a minha noiva. Essa é uma solução típica de um contexto sertanejo que ele presenciou quando ele era criança, vivendo na fazenda do avô dele, de violência extrema, de falta de poder policial, da atuação do poder paralelo com os cangaceiros. Então ele tem sempre essas memórias, reincidentes do cangaço e de como o cangaço resolve os problemas. Ele sempre lembra desse cangaceiro que anotava, fazia fios, listras, assim, para cada assassinato que ele fez, e ele tinha centenas. Então, tipo, esse imaginário do assassinato como resolução dos problemas já estava na cabeça dele. Então é sempre uma luta entre ele do passado, essa pessoa da sociedade patriarcal, essa pessoa da sociedade cangaceira, violenta, do coronelismo, em contraste com ele hoje em dia. Tipo, uma pessoa da classe média baixa, urbana, com os novos pensamentos depois de 1922, então já revoluções culturais, e tem esse contraste nítido. E o Luiz, ele é jornalista à noite e funcionário público de dia. Ele também acaba sendo escritor, quando ele consegue escrever, né? Mas ele vai ficando cada vez mais desesperançoso em poder escrever. Você tem uma metalinguagem muito forte, então, por exemplo, já no começo do livro você já tem ele bagunçando umas palavras, armar, rima, arma, marina, tipo, ele tá bem nítido o quanto que esse exercício de poesia também é um exercício dele mesmo, e ele se vê. A autoimagem dele é que ele é um pobre diabo, oprimido, e ele é sincero, assim, ele exibe o que ele pensa. E a escrita dele é torrencial. Você tem um pouco dessa visão do Graciliano de que a salvação do mundo tá na arte. Então, ele fica falando, eu sou um rato, vida de sururu, insignificante. Você vê presente nessa obra o naturalismo bem forte, né, o neonaturalismo, só que ele ficar falando de rato o tempo todo também é uma metáfora, tipo, do rato menosprezado à noite, nos porões, o esgoto, vida escondida, insignificante, e ele fica falando dos ratos no peito dele que carcomem ele. Então são todas as aflições que ele sente por causa da raça, entre aspas, dele, que é ser nordestino, e porque ele é pobre.
Então as pessoas sempre puxam a rédea dele e o livro inteiro vai ser sobre essa opressão que ele sente também. E a arte aparece na vida dele como uns lapsos de salvação, né? Dessa realidade que o circunda. Quando ele tá lendo, ele não tá pensando nisso. Aliás, o Julião Tavares acaba o livro antes de ser morto, né? Nem com a Marina. Ele já troca, quando ele vê que a Marina ficou grávida, ele já troca ela por outra moça. Então, você pode pensar, talvez, que essa raiva do Luiz seja também do Julião ter abandonado a Marina grávida. Mas essa raiva é muito maior do que só a Marina, né? Tem a ver com esse cenário de opressão que eu mencionei. E essa visão do próprio Luiz sobre a mulher estigmatiza, xinga de puta, persegue, tem a ver com o patriarcalismo que foi influência do seu avô Trajano. Então, no livro vai ter vários flashbacks do Trajano, que é esse avô dele, abusando da esposa, da avó dele e usando ela como se ela fosse um corpo sem pensar no que ela quer, no que ela não quer. Tem várias cenas dele descrevendo o sexo dos dois, então, tipo assim, ela ficava na cama e ele fazia o que ele quiser, o que ele queria com ela. E essas cenas são bem simbólicas do porquê que o Luiz da Silva vai ter essas visões sobre a mulher e vai sentir tanto ódio em relação às mulheres. Não só por causa da Marina, mas por causa do histórico do patriarcado que ele tem dentro da família dele e que ele viu crescendo. O seu avô, Trajano, ele passou pela crise do açúcar e é um contexto de República Velha na qual o açúcar nordestino tá caindo, né? E durante as gerações, o avô, o pai e ele, você pode ver claramente, tipo, a decadência se acentuando cada vez mais. Porque o avô, ele era muito rico, daí ele vai decaindo no final da vida. O pai já era. Ele já não fazia nada de relevante, ele ficava lendo uns romances. Isso também é sempre uma sátira do realismo, né? De zoar o romantismo exacerbado, falar que ele é idealizado, tá? O pai do Luiz da Silva sempre lia romances, estava sempre viajando. E ele, Luiz da Silva, já era pobre, já teve que fugir, né, pra cidade. O pai dele morreu na frente dele, um pouco depois do avô morrer. E essa é uma memória bem frequente na cabeça do Luiz da Silva, o corpo do pai dele morto e das poucas pessoas que ajudaram ele quando ele viu o corpo do pai dele morto. Outro tema essencial na narrativa é a escravidão, né, que estava presente na prática na época do avô dele. Então, o avô tinha vários escravos e também tem esse tema que é comum na Minha Vida de Menina, que é essa questão dos escravos pós-abolição estarem tão marginalizados naquele contexto de não preparação ao mercado de trabalho, que eles têm que ficar submissos ao dono de escravos mesmo após a abolição, porque eles não têm para onde ir. Isso é uma realidade isso é uma realidade do livro, principalmente na personagem do Mestre Domingos, que é um ex-escravo do avô, e ele é comerciante, só que ele é serviçal, ele é submisso ao avô Trajano. E ajuda a cuidar dele quando ele vomita, e isso é bem nítido. O Luiz da Silva, depois que o pai dele morreu, ele foi estudar numa escola, a escola Antônio Justino, pra desasnar, entre aspas, tipo, parar de ser estúpido, porque ele não sabia ler, por exemplo. E depois ele vai pra Maceió e fica na pousada da Dona Aurora, que é uma mulher que tinha meio que uma república, assim, e ela alugava quartos por preços muito baratos. Foi assim que ele se mudou pra Maceió. E ele tem dois amigos principais, o Pimentel, que é jornalista, que faz artigos para ele, para não o descontentar. E tem o Moisés, que é judeu, e ele é jornalista. O Pimentel, ele é tratado no livro como o mais esquerdista, né? E
é bem interessante essa relação que ele tem com os dois, porque eles são realmente amigos dele. Só que o Luiz, ele tá tão imerso na própria cabeça que às vezes ele não consegue tá interagindo com esses personagens de uma maneira tão ativa. E o naturalismo em si tá muito presente na obra, por exemplo. Eu rosnava, eu sou um rato. E ele falando das mulheres também, os cheiros excessivos, ratos ruíam minhas entranhas. E o Luiz da Silva ele é tão machista que ele acha que uma mulher que se oferece pra ele é puta. Pior, tipo, ele coloca na cabeça dele que é pior que uma prostituta, porque a prostituta tá fazendo o trabalho dela. Agora, uma mulher que se oferece pra ele, tipo, não dá, né? E que foi o caso da neta da dona Aurora, a dona da pensão. E assim, a Germana, ela, que é a avó dele, né, ela sofre um pouco desse determinismo, que é o meio que leva ela a ter esse comportamento. O Luiz da Silva encontra uma prostituta alemã, e essa é a primeira vez que ele fala, nossa, porque eu transei com uma mulher limpa, porque ela é ariana, e é uma coisa bem da mentalidade da década de 30, racista e antissemita, né? Também tem o aspecto religioso, que o Julião Tavares, ele era religioso falso, entre aspas, isso era uma outra razão pela qual o Luiz da Silva odiava ele. O naturalismo também tá bem presente nas cenas da Rosália com o marido dela. Ele escutava as relações sexuais animalescas dos dois, porque o marido viajava muito. Quando ele voltava pra casa, eles passavam horas transando. Você tem a Dona Adélia e o seu Ramalho, que são os pais da Marina, que são humildes, sérios. O seu Ramalho também. Ele, inclusive, vai falar pro Luiz da Silva assim: ai, não casa com a minha filha, não, que ela não tem cabeça tal. E é engraçado, porque é uma sociedade que, no caso da Marina, não dá oportunidade dela estudar, não dá oportunidade pra ela se profissionalizar em nada, e depois culpa ela por ela ser vagabunda, por ela ser isso, por ela ser aquilo. E a Marina não consegue um emprego de verdade, um pouco também por isso que ela se sente tão pressionada pra ficar com esses homens e tudo.